Fala galera, eu sou o Rodrigo Guimarães e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Grana no Bolso, tá rapaziada? Seguinte, no vídeo de hoje vamos comentar primeiramente sobre o caso de uma corretora de criptomoedas, na verdade a primeira corretora na história do mundo a se tornar um banco regulamentado. Isso aconteceu lá nos Estados Unidos, mas tende ali a influenciar vários outros locais do mundo, inclusive aqui no Brasil também, onde já teve um CEO de uma exchange nacional dizendo que já estaria desenhando esse modelo de negócio para exchange que ele trabalha também. E além disso, essa corretora ali não vai mais precisar ficar tendo que pedir favores aos bancos, não vai ter que ficar se ajoelhando, pedindo ali para que as suas contas não fossem, não sejam encerradas, e vai poder realizar as suas atividades de forma completamente tranquila, tá? De fato, algo muito inovador e muito interessante. Vamos comentar com todos os detalhes como é que isso estaria acontecendo lá nos Estados Unidos e vamos comentar também como é que isso tende a acontecer aqui no Brasil, pois existem muitas diferenças, tá rapaziada? Vamos comentar nesse vídeo também sobre uma frase do autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre, dizendo que a vacina contra o vírus chinês pode acabar ali provocando um crash no Bitcoin. É isso mesmo que você está ouvindo, embora possa parecer contraditório, afinal o Bitcoin teria sido proposto, criado para ser um tipo de ativo contra a crise. Se de fato a solução para o vírus chinês acabasse surgindo, o Bitcoin poderia ser penalizado, poderia ali sofrer um impacto negativo, segundo a frase desse autor aqui. Mas por que ele falou isso? Isso você só vai saber se você ficar comigo até o final, então não perde um segundo desse vídeo, assiste até o final e tira suas próprias conclusões, demorou? Agora só um recado rápido para aqueles que ainda não são inscritos aqui no canal, para se inscreverem, além disso darem um like e compartilharem com geral. Tem alguma dúvida? Deixa aqui embaixo nos comentários. Quer trocar aquela ideia comigo então? Receber notificação dos próximos vídeos lá pelo WhatsApp? É só adicionar esse número que está passando embaixo na sua tela, aos seus contatos, e mandar um oi. E claro, se você também quiser participar de uma sala de sinais de criptomoedas inteiramente grátis, é só você acessar aqui o primeiro link aqui embaixo na descrição. Demorou, rapaziada? Recado dado, agora vamos comentar aqui sobre esse tipo de novidade que foi visto ali pela criptosfera como algo bem positivo. Afinal, as corretoras futuramente poderão se tornar bancos. Isso não é visto com bons olhos pela maioria das pessoas que sofrem na mão de alguns bancos, mas assim, esse tipo de novidade pode representar ali algo positivo para as próprias corretoras, para as próprias exchanges de criptomoedas. Afinal, elas não precisarão mais se ajoelhar no milho, ficar pedindo um favor aos bancos para que os bancos não encerrem as suas contas, e isso também acaba prejudicando quem é usuário ali dessas corretoras. Inclusive aqui no Brasil, muitas empresas ali desse setor acabam sofrendo na mão de pouquíssimos bancos que fazem parte de um setor altamente regulado e monopolizado pelo próprio Estado. Mas enfim, essa novidade aqui acabou surgindo, pois a corretora Kraken foi regulamentada no estado de Wyoming. É um estado que não tem ali grande relevância, não tem muita importância, mas representa ali o início da virada de chave na relação corretoras de criptomoedas com bancos. Isso aqui pode acabar se popularizando bem mais rápido do que a gente imaginava, tá? Porque isso aqui foi o primeiro banco. Ou vocês acham que outras empresas, ao verem isso, outras exchanges de criptomoedas, ao verem isso, não vão querer fazer o mesmo? É óbvio. Aqui no Brasil já tem gente já planejando realizar o mesmo tipo de atitude. Imagina fora do Brasil, com diversas empresas até de porte bem maior do que as nossas exchanges nacionais. Então isso aí, na minha visão, é apenas uma questão de tempo. Só para que vocês tenham ideia desse tipo de inovação, os clientes dessa exchange poderão realizar transferência bancária de conversão de ativos digitais, de criptomoedas, para moedas fiat de forma completamente integrada com a plataforma. Não vai precisar tirar da plataforma para converter de Bitcoin para dólar ou então de Bitcoin para euro. Isso aí de fato é um tipo de inovação que vem muito bem a calhar. E claro que a empresa ela não quer se contentar apenas com esse tipo de novidade. Eles pretendem expandir o leque de opções, os serviços apresentados aos seus clientes. Aqui no Brasil já teve uma exchange que se pronunciou sobre o caso, que foi ali a exchange Mercado Bitcoin. Ela disse ali que já
estaria desenhando esse modelo de negócio. E quando eu falo desenhar um modelo de negócio, não é implantar o negócio em si, está apenas ali na fase inicial, até porque esse tipo de inovação aqui no Brasil não vai chegar tão rápido assim, talvez chegue, quem sabe, lá para o meio da década, e também não vai ser tão fácil, não vai ser tão livre quanto é lá nos Estados Unidos, porque embora existam muitos setores regulamentados e travados no setor financeiro lá dos Estados Unidos, aqui no Brasil a coisa piora ainda mais. Só para que vocês tenham ideia, lá nos Estados Unidos existe muito mais banco do que aqui, então por ter uma concorrência muito maior, as taxas de empréstimo e de outros serviços são também bem menores do que aqui. Aqui as taxas de banco são caríssimas porque existem poucos bancos, existe ali o chamado monopólio garantido pelo Estado, tá? Não é monopólio por causa das empresas, aquele velho discurso socialista que não condiz com a realidade. Só existe ali uma pequena quantia de bancos operando aqui no Brasil, primeiro porque tem o Estado ali garantindo tal monopólio e ajudando essas empresas ali a não quebrarem ou então a não entrarem ali novas instituições no setor bancário aqui no Brasil. É só vocês verem ali a perseguição que as fintechs vêm sofrendo aqui no Brasil por conta do Estado, e com esse tipo aqui de mudança, né, com esse tipo de inovação em que algumas exchanges se converteriam em bancos, também não seria diferente. Primeiro que não seria um processo nada fácil, seria muito burocrático, seria muito caro e também não teríamos a certeza de que esse processo seria concluído. Mas claro, né, as inovações aqui no Brasil podem levar um certo tempo, mas uma hora chegam a se concretizar. Mas saindo aqui dessa notícia, vamos falar sobre a declaração aqui do autor daquele livro Pai Rico, Pai Pobre. O cara, ele disse que se de fato surgir a vacina contra o vírus chinês, o Bitcoin vai sofrer um crash. Não somente Bitcoin, mas Bitcoin, prata, ouro e outros ativos que seriam ali considerados hedge, né? Seriam ativos considerados anticrise. E aí você pode estar completamente confuso, e essa também era a minha sensação ao ler a manchete e também começar aqui a ler a matéria, afinal eu não estava entendendo muito bem a linha de raciocínio desse autor aqui, que é considerado por muitos um grande escritor, inclusive por mim próprio, tá? Eu posso aqui atestar que aquilo que ele fala e aquilo que ele escreve de fato tem grande valia, tem grande relevância, mas vocês já vão entender sobre isso que ele está falando. Ele está dizendo que esses ativos sofreriam um tipo de crash, um tipo de baixa no preço, e isso poderia ser uma oportunidade de compra. Afinal, as pessoas ali estão vendo esse problema dessa pandemia do vírus chinês como o problema principal, sendo que, segundo ele, esse tipo de problema é um problema secundário, e nesse ponto eu concordo veementemente com ele, e não é de hoje não. Há muito tempo, desde o início desse tipo de crise envolvendo a pandemia, eu falava sobre isso. Antes da pandemia surgir, eu já falava sobre o risco de crise mundial há mais ou menos um ano atrás. Quem acompanha o canal desde aquela época vai saber que eu tô falando. E sim, na minha visão, tanto na visão minha quanto desse autor aqui, ele acha que a pandemia está sendo meio que uma cortina de fumaça e que as pessoas, naquele período que surgisse a vacina, poderiam meio que ficar ali extasiadas, né, tendo um tipo de falsa sensação de realidade de que o problema teria passado. E claro, os ativos de maior risco naquele momento passariam a subir, o Bitcoin e o ouro passariam a cair, segundo a visão desse autor aqui, e isso poderia prejudicar temporariamente o mercado. Mas isso aqui seria um tipo de efeito de curto prazo, teria uma curta duração, afinal o problema real logo daria as caras. E qual seria o problema real? Os gastos dos Estados Unidos. Só para que vocês tenham ideia, o governo dos Estados Unidos está com a dívida próxima de 27 trilhões de dólares. Isso aí é mais de 100% do PIB dos Estados Unidos. Só a título de comparação, é como se você pegasse um país rico como Itália ou Brasil, tá? E assim, vai ter gente falando que o Brasil é pobre. Não, o Brasil em produção anual, comparado com outros países, é um país rico. O problema da gente aqui é a riqueza per capita, é a riqueza média por pessoa que é baixa, porque a nossa população é muito alta. Mas se colocarmos aqui a maioria de países, nós somos um país rico de maneira geral, produzindo quase o mesmo que a Itália produz. E se pegássemos toda a produção do Brasil durante 13 anos, tá? Olha só, presta atenção nesses dados. Se pegarmos a produção do Brasil em 13 anos, sem gastar um centavo ali com programas assistencialistas, sem gastar ali com obras de infraestrutura, sem gastar com saúde, sem gastar com educação, enfim, sem gastar um centavo,
Aí sim daria para quitar a dívida dos Estados Unidos. Um dos 10 países mais ricos do mundo teria que passar 13 anos sem gastar um centavo para pagar toda essa dívida. E assim, antes que venha ali pessoas dizendo, mas o que a gente tem a ver com a dívida dos gringos, eles que paguem a dívida deles? Eu estou fazendo apenas uma comparação. Então esse tipo de dívida é um barril de pólvora prestes a explodir. Eu diria que a pandemia do vírus chinês foi uma faísca, né? Foi um tipo de faísca que eu não sei nem se chegou a acender o fogo, mas caso esse fogo esteja aceso e chegue a estourar esse barril, vai estourar merda para tudo quanto é lado. Ou então possa ser que o Federal Reserve continue ainda mais aumentando esse barril de pólvora, né? Entulhando mais pólvora com o intuito de postergar esse tipo de explosão, mas quanto mais ele fazem isso, maior será a explosão na hora que ela acontecer e uma hora vai ficar insustentável. E é nesse momento em que Bitcoin, ouro e outros ativos que são considerados ativos hedge é que de fato mostrarão seu valor e irão se prospectar de forma absurda, irão de fato explodir no seu preço. Então foi aí que eu teria entendido a linha de raciocínio desse autor aqui. Segundo a linha de raciocínio dele, ele diz que no curto prazo, de fato o Bitcoin poderia sofrer com esse tipo de ação, mas que no longo prazo, você colocando ali no prazo de 2, 3 anos, quem sabe, o Bitcoin poderia de fato sofrer uma grande valorização proveniente do Federal Reserve e assim, o próprio dólar já vem sendo desvalorizado de um bom tempo para cá. Mas pois é galera, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do conteúdo aqui. Se você gostou, peço novamente o seu like, o seu compartilhamento e nos vemos na próxima.